Boa noite, amados irmãos. Passou rápido. Uma semana, né? Passa muito rápido. O tempo está cada vez mais curto. Como está escrito, né? Que os dias ficariam mais curtos. Bem, vamos ao nosso estudo dessa semana. Semana 10. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro de Gálatas 4, tá? Nós vamos ler o capítulo inteirinho, bem? E Paulo escreve essa carta de Gálatas com o intuito de trazer liberdade espiritual para aquele povo, pois Paulo tinha recebido notícias que havia um grupo de agitadores trazendo uma falsa mensagem de salvação. Lembra? Acrescentando Cristo à lei. Batemos isso em todos ou quase todos os capítulos, todos os estudos que nós fizemos, nós batemos isso. Porque era isso que estava acontecendo naquela igreja. E a preocupação do Paulo era essa. Por isso, ela é conhecida como a Carta Magna da Liberdade Cristã. Gálatas é conhecido como a Carta Magna da Liberdade Cristã. Amém? Segura isso aí para vocês. Além dos Gálatas não aceitarem a ideia que somente Cristo era o suficiente para alcançarem a salvação, havia um outro problema. O tempo todo, eles faziam acepção de pessoas. E dessa forma, eles estavam transgredindo a lei, né? Eles nem percebiam, mas estavam transgredindo a lei, que a acepção de pessoas era uma transgressão da lei, como ainda é, até hoje em dia, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Nós também não devemos fazer acepção de pessoas, seja ela quem for, preto, branco, mendigo, pobre, rico, seja quem for, não podemos. O verdadeiro cristão não faz acepção de pessoas. Amém? Para eles, para aqueles judeus, era um escândalo ver os nobres se misturar com os pobres. Sem falar no povo de Samaria, né? Nós já conhecemos a história. Os samaritanos, né? E eles detestavam o povo samaritano porque eram o resto da sociedade para eles. Forma de pensar diferentemente. Jesus, quando chega naquele poço, conversa com a samaritana, né? Onde ela quase se escandaliza, mas logo depois ela se converte para a glória do Senhor Jesus. No versículo 26, 27 e 28, eu vou deixar para vocês do capítulo 3 ainda, tá? Nós vamos ler o capítulo 4. 26 diz assim, ó: por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Isso é para complementar essa introdução que eu estou fazendo. 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. 28. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Paulo encerra esse capítulo mostrando a eles que todos eram iguais perante Jesus Cristo. Mais uma vez eu reforço que Jesus nunca fez, nunca faz e nunca fará acepção de pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui básica no capítulo 4, o que ele tem pra gente. No capítulo 4, vamos ver Paulo trazendo ao conhecimento deles que perante Jesus somos filhos de Deus. Fomos adotados como filhos. A nossa filiação em Cristo. E Paulo ainda vai se mostrar preocupado com a atitude deles para com o próprio Paulo. Eles estavam tomando atitudes contra Paulo.
Vamos ver mais adiante. Paulo também vai falar das duas alianças, a escrava e a livre, aliança que foram feitas a Abraão lá atrás, bem lá atrás, foi feita a Abraão. Então vamos ler o capítulo 4, se irmãos quiserem, por favor, nós vamos fazer uma leitura, é um pouquinho longa, mas para quem não leu a Bíblia ainda hoje, acompanhando comigo, vai estar lendo pelo menos um capítulo inteiro. Vamos lá? Então vamos nessa. Capítulo 4, eu vou ler, tá bom? Sem paradas, até o último versículo. A nossa filiação em Cristo. 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, trazido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardai-vos dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. 12. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e portanto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente, agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, pois, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, pois essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril,
que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós também, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Está aí a leitura do capítulo completo de Gálatas 4. Amém? Então, irmãos, continue fazendo a leitura, tá, do livro de Gálatas e procuram também buscar o que vocês entenderam ou não entenderam e que repassem para mim. No estudo anterior, eu peguei uma pausazinha lá e pedi aos irmãos para que me passassem algumas perguntas, alguma dúvida, para que a gente possa responder juntos, né? E nenhum irmão fez nenhuma pergunta, não. Vamos continuar aguardando. Tá? Então, como eu falei, nesse capítulo nós vimos que somos filhos por adoção, a nossa filiação em Cristo, e também a leitura bíblica falou das duas alianças, da escrava e da livre. Nós vamos fazer um resumo, não ainda nesse estudo, mas sobre esse capítulo nós vamos trazer um resumo para a semana que vem, tá bom? Os irmãos vão ler e eu vou trazer um resumo semana que vem. Eu vou deixar uma mensagem para os irmãos para essa semana. Não se preocupem que a mensagem vai começar de uma forma parecendo que vai ficar fora da ideia da nossa leitura e de nosso estudo, mas no final eu trago de volta. Então prestem bastante atenção nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Então vamos lá. Começa assim, ó. Eu deixei uma frase. Deus quer e vai fazer o melhor por mim, por você e por todos nós. O nosso Deus, em sua benignidade e justiça, está sempre querendo fazer o melhor para nós, onde muitas das vezes nós não permitimos. Como assim nós não permitimos? Sim, nós não permitimos. E para reverter todo o quadro de nossa vida, quando somos afrontados ou em outra situação, devemos entrar na casa de Deus. Se nós fazemos bem. O rei Ezequias, lá em Isaías 36, entrou na casa de Deus no momento em que ele não encontrava solução para o problema naquele momento. Isso foi lido pela irmã no domingo passado. Vamos ficar ligados. Hoje nós devemos não só entrar na casa de Deus, mas caminhar até Jesus. Por que falei sobre Ezequias se estamos estudando o livro de Gálatas? Simples. O rei Ezequias ficou em silêncio e tomou uma atitude correta. Tomou uma atitude correta. Caminhou até a casa de Deus. E, em outras palavras, ele caminhou até Jesus. Lá em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas das vezes, nós não sabemos, nós nem imaginamos de quem está agindo, que quem está agindo na nossa vida é Deus. Nos distraímos com as coisas da vida, com as nossas coisas, com a nossa força, com o nosso poder, seja aquisitivo ou não, e esquecemos que é Deus que está agindo na nossa vida. E a vida às vezes fica também de cabeça para baixo, nada dá certo, tudo está dando errado. Sabe por quê? É porque você está andando, e eu estou andando, e nós estamos andando no caminho errado. O estudo que estamos fazendo no livro de Gálatas, que tenho passado durante essa pandemia, vai nos levar a esse entendimento.
Vamos agora voltar lá. Observa com atenção. Ao decorrer desse estudo, eu observei que aqueles judeus daquelas províncias viram as ações de Jesus. Nós também estamos vendo a ação de Jesus na nossa vida, no nosso vizinho, né? Em testemunhos que nós ouvimos, né? De muitas pessoas que nós vimos também, nós vemos testemunho também, e através do apóstolo Paulo, ouviram a verdade de Jesus. Nós estamos ouvindo a verdade de Jesus através do nosso pastor, dos nossos líderes, eles ouviam que somente Jesus era suficiente e que a lei que eles seguiam só servia para mostrar o que era certo e o que era errado. Paulo explicava tudo isso nos sermões que ele dava para eles. Mas eles deram ouvido a outras pessoas que o conduziam a caminhos errados, acrescentando Cristo à lei. Temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos ou com o que estamos vendo, ou assistindo em qualquer desses veículos de mídia, na TV, seja Netflix, documentários, pois o falso profeta está aí, está rondando por aí, tentando nos levar para longe da presença de Cristo, tentando nos levar para caminhos errados. E aí é que eu queria frisar. Deus quer fazer o melhor para mim, por você e para todos nós. Mas nós precisamos buscar o caminho certo. Eles, aqueles judeus, não estavam buscando o caminho certo. Começaram até mesmo a andar no caminho certo, mas depois quase terminaram em caminhos errados. Amém? Então nós precisamos buscar o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Que nós possamos permanecer nesse caminho magnífico, maravilhoso, chamado Jesus. Amém? Que os irmãos possam continuar observando as leis de Cristo e não ouvir falsos profetas e não ouvir agitadores da palavra. Amém? A gente encerra por aqui esse capítulo e semana que vem eu vou entrar na semana que vem no estudo 11, já com o resumo desse capítulo 4. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo caiam sobre as nossas vidas, caiam sobre a vida da nossa igreja e os irmãos todos em união que estão assistindo esse vídeo digam amém e amém. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.